Vou colocar na tela a minha apresentação e se vocês perceberem, eu vou dar uma olhadinha para o lado de vez em quando. A minha tela está aqui, então eu faço essas adaptações, fica mais fácil de eu conseguir trazer conteúdos, tá bem? Mais uma coisa que eu esqueci de contar, né? Provavelmente nós teremos lives, treinamentos como esses, pontuais, de forma recorrente. Né? Se vocês gostarem, se vocês acharem que é válido trazer esses conteúdos de forma mensal, né, a cada 2 meses, deixem os comentários, coloquem lá nos grupos. É uma live exclusiva para clientes. Poxa, Cássio, me ajudou demais. Consegui trazer algo que você trouxe aqui no treinamento, coloquei em prática, resolveu um problema, vocês avisam lá no grupo. Beleza? Esse é o nosso combinado. Quem entendeu, coloca o joinha. Aí, maravilha, maravilha. Vamos lá. O que a gente vai começar a fazer, então? A gente vai começar a entender o que são as objeções. Costumo falar nos meus treinamentos que ninguém gosta de ganhar um não. Todos nós somos movidos a sims, todos nós gostamos de ser motivados por coisas positivas. E muitas das vezes as objeções vêm para barrar, para jogar aquele balde de água fria na nossa negociação. Poxa, Cássio, eu tenho um produto muito bacana, eu tenho um produto que ele tem uma receptividade muito legal, o valor agregado é enorme e o custo não é alto, mas eu não consigo quebrar essas objeções do meu cliente. Por que que isso acontece? Vamos lá. Tem muitas pessoas que falam que as objeções elas são bem-vindas. Você precisa de objeções, você precisa de 10 objeções, porque a cada 10 nãos você vai conseguir um sim. E eu discordo disso, pessoal. Minha opinião é a seguinte: se eu falar com 10 pessoas, eu não quero 9 nãos e um sim. Eu quero 10 sims. Eu não quero ouvir que as minhas objeções impediram eu de realizar uma matrícula ou realizar uma venda. E esse é o grande objetivo de a gente iniciar esses treinamentos, iniciar essa avaliação de conteúdos hoje, tá bem? Antes da gente ir para a prática, antes da gente pegar tudo aquilo que a gente compilou dos formulários e vai conseguir trazer aqui de forma prática e replicável para vocês, isso é muito importante, a gente vai dar uma olhadinha em algumas questões que eu acho que são rotineiras, infelizmente, na grande maioria das instituições, tá bem? Eu acabei não me apresentando, né? Eu me chamo Cássio. Muitos de vocês não me conhecem, não sabem o que eu faço aqui na Inspire. Hoje eu já passei por vários setores, conheço profundamente várias nuances, né? Várias etapas do processo de vocês, e muitas das vezes eu atuo nas entrelinhas. Na parte de vendas, na parte de alinhamentos, treinamentos, sim. Treinamentos é um setor onde eu estou inteiramente responsável. Alguns de vocês já fizeram treinamentos comigo e eu aposto que gostaram demais. Mas vamos lá. O que acontece quando a objeção não é resolvida na instituição de vocês? Vocês têm que entender algo da seguinte forma. Eu vou tratar esse treinamento como um direcionamento muito pessoal. Estou trazendo direcionamentos pessoais, nada em específico. Não estou falando de uma escola, de uma faculdade, de uma instituição em específico. Eu estou falando para você, consultor, para você, vendedor. Sabe por quê? Porque a objeção é o que tem atrapalhado você de bater suas metas. Muitas das vezes nós não entendemos o real direcionamento das objeções. O que pode acontecer quando essas objeções elas não são resolvidas da maneira correta? Acontece de a gente perder matrículas, perder vendas que estavam praticamente feitas, e nós vamos ver isso acontecendo na prática. Acontece de nós não conseguirmos alimentar o nosso funil de oportunidades. Nem toda venda, nem toda negociação, ela vai ter uma curva de conversão rápida. Mas, muitas das vezes, nós interrompemos a nossa negociação por uma simples objeção. E objeção não é encerramento de negociação. Ela é um ponto de atrito que a gente precisa ter para realinhar a nossa oferta. Simples assim. Acostumem-se. Se alguém nunca contou isso para vocês, eu vou contar. As objeções chegaram ontem, vão chegar hoje e vão chegar amanhã. Então, se vocês não se acostumarem, vai dar errado. A gente precisa se acostumar a objeções financeiras, a objeções de tempo, objeções de autoridade, objeções das mais diversas. Eu trago uma frase em todos os meus treinamentos. O cliente, ele é especialista em ser cliente. Se você, consultor, se você, vendedor, não for especialista, você vai ficar na mão do seu cliente.
Você vai perder vendas, você vai ter o seu tempo jogado fora, todo o seu investimento, e eu não estou falando só de investimento financeiro, eu estou falando de investimento de tempo. Muitas das vezes nós pensamos que é só dinheiro ou são somente leads. Não, é o seu tempo. Você vai acertar suas campanhas, você vai acertar vendas, você vai melhorar seus resultados, mas deixa eu falar algo para você. O tempo que você perdeu, que você investiu lá atrás com aqueles leads e não soube contrapor as objeções que eles trouxeram para vocês, aquele tempo não volta mais. E é isso que a gente precisa entender. Esse tempo é tão precioso que ele vale muito mais do que qualquer investimento. Agora, o que vocês vão fazer com ele? Vocês vão ficar se lamentando? Ou se a gente vai utilizar esse aprendizado, né, utilizar essas situações como um aprendizado e mudar a nossa postura a partir desse momento? E o que eu digo além disso, né, com relação a objeções, é a frustração do vendedor. Quantas vezes nós, vendedores, e aqui eu estou colocando todos nós como vendedores, Cássio, mas eu sou o gestor do polo, eu sou o gestor da escola, eu sou o diretor, todos nós somos vendedores. Algo que eu sempre digo, se na sua instituição o faxineiro não está vendendo com o trabalho dele, está muito errado. Então todos nós somos vendedores, tá bem? Vamos lá. Nós, como vendedores, nós vamos acabar nos frustrando. Mas tem dias que nós levantamos querendo matar os 2 leões. Opa, eu vou matar o de hoje, vou matar o de amanhã. Pode vir que eu tô 0 bala. Só que a gente se frustra na primeira objeção e o meu dia é perdido, minha semana é perdida, meu mês é perdido, porque eu não soube contrapor uma objeção simples muitas das vezes, mas abala o meu psicológico. O problema de nós não contrapormos uma objeção é muito maior, não é somente uma venda. É a atuação do seu vendedor que fica frustrado porque contava com aquela venda sendo realizada. É a atuação do seu funil de vendas, porque ele vai replicar e vai trazer a mesma energia, muitas das vezes, para outra negociação. Poxa, aquela negociação que estava tudo alinhado, estava tudo perfeito, não fechou? Por que eu vou colocar minha energia naquelas que não estão alinhadas? Pode parecer difícil eu trazer isso para vocês, mas é exatamente isso que eu faço aqui na Inspire. Eu trago situações que nós vivenciamos todos os dias, mas que são difíceis de nós enxergarmos muitas das vezes. Então, o problema de uma objeção não resolvida não é só a perda de uma venda. É a atuação completa do funil. Entendam isso. E aqui hoje a gente vai entender alguns pontinhos de como quebrar objeções. Tá bem? Um acordo que eu quero fazer com vocês. Vocês vão escutar tudo que eu vou falar hoje, vocês vão visualizar todas as informações que nós vamos trazer, e eu tenho um pedido para vocês, e esse é o nosso acordo. Vocês vão colocar isso em prática na próxima semana. Mesmo antes de vocês saberem o que eu vou trazer aqui. Vocês vão se comprometer comigo em colocar em prática, em falar, em aplicar tudo aquilo que nós vamos falar hoje na próxima semana. O seu Leopoldo já me deu ok, eu ia perguntar. Maravilha. Quem mais se compromete comigo em colocar em prática quebra de objeções na próxima semana? E aí, na próxima semana, né, no finalzinho da semana que vem, pré-carnaval, eu vou ouvir das vitórias de vocês. Eu quero ouvir vocês dizendo, Cássio, não acreditava, achava que você estava falando bobagem, mas coloquei algo em prática e deu muito certo. Ok? Vi mais mãozinhas levantando. É isso aí. É isso que a gente vai fazer. Vamos lá. Esse treinamento ele não foi pensado só porque a gente pensou que era legal fazer um treinamento. Quantos de vocês já fizeram treinamentos de vendas, de contorno de objeção, de processo, de funil, de técnica e nunca colocaram em prática aquilo que estava sendo apresentado porque aquilo não conversava com a realidade de vocês? Se eu for falar para vocês, eu tenho mais de 200, 300 certificados ali de cursos pagos, cursos gratuitos, cursos rápidos, cursos longos, e a grande maioria deles eu não consigo aplicar porque eles não se adequam à minha realidade. Eles não se adequam ao meu formato de venda, ao meu perfil de vendedor. E muitas das vezes eu até fiz um investimento, mas isso não reverberou em resultado para minha carreira. Agora, esse treinamento ele tem um diferencial muito bacana, porque a gente não quer entregar para vocês um treinamento que foi pensado de acordo com todas as instituições. Não, não é isso. Todas as instituições é muita coisa. A gente colocou em prática,
enviou para vocês um formulário para que vocês nos dessem os principais motivos de objeções. Por que vocês estão perdendo vendas? Porque o fulano, porque o ciclano, porque o beltrano está perdendo vendas. Qual é a dificuldade? Qual é o direcionamento que nós, nesse treinamento, precisamos? Então, eu quero trazer para vocês algo que eu julgo que é muito bacana, que é a adaptação desse treinamento. Esse treinamento foi uma avaliação de acordo com as suas objeções, de acordo com as suas respostas, para que vocês tivessem o melhor resultado. Algo que a gente quer realmente é ver o sucesso de cada um de vocês. E o sucesso de vocês, ele é traduzido em novas matrículas, ele é traduzido em faturamento. Para isso, nós não podemos deixar nenhum tipo de gargalo se estabelecer. Se vocês têm essa dificuldade em quebrar objeções, nós estamos aqui hoje para resolver isso. Uma pequena parte, uma pequena parcela que vai ajudar vocês demais nesse novo momento. Eu digo que 2026 está só começando, a gente já chegou em fevereiro, o ano está correndo rápido, mas tem muita oportunidade que vocês vão ter e que vão converter nesse ano de 2026. Qual foi a ideia por trás desse treinamento? Nós montamos perguntas abertas, nós montamos perguntas que eram de acordo com a interpretação de vocês. Vocês vão ver, e a gente vai revisitar algumas das perguntas, e muitas delas não eram somente de uma escolha, era de mais escolhas, eram perguntas dissertativas, onde vocês colocavam as informações de acordo com a percepção de cada um de vocês. Porque hoje nós estamos aqui para entregar um treinamento que não foi pensado para todas as pessoas. Ele foi pensado para vocês. Simples assim. Foi pensado para a dor de vocês, para a atuação que vocês precisam. Dessa forma, ok? E vocês vão me dizer se está fazendo sentido ou não, de acordo com as informações que nós vamos trazer aqui. Tá bom? Vamos lá. Trazendo informações sobre quem respondeu o nosso formulário, dos nossos clientes, né? Com quais as informações nós conseguimos tirar de acordo com as respostas de vocês. Olha que bacana. De acordo com os formulários, nós temos 66%, ou seja, 2/3 dos participantes com mais de 3 anos de atuação comercial. E aqui eu já levanto um ponto. Eu tenho mais de 15 anos de atuação comercial, enfrentei pandemia, enfrentei mudanças drásticas no formato de venda. Como eu gosto de trazer dentro de alguns treinamentos, eu já vendi por fax. Hoje nós utilizamos o WhatsApp, mas até chegarmos aqui nós passamos pelo e-mail, nós passamos pelas ligações, passamos por muita coisa diferente. E provavelmente essas pessoas que estão há mais de 3 anos também passaram por várias etapas dentro da adequação comercial, só que muitas das vezes nós, como consultores, nós não paramos para avaliar. Eu continuo atendendo o meu lead lá no WhatsApp, da mesma forma que eu atendia presencialmente há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, há 3 anos atrás. E isso precisa ser ajustado. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos entender momento de compra de cada um deles, de cada perfil, de cada cliente, como cada cliente gosta de ser atendido. Mas isso é muito bacana. Então, a primeira dica que eu trago para vocês aqui é: deem uma olhadinha no processo de vendas de vocês. Para quem vocês vendem? Como essas pessoas estão se comunicando? Porque uma coisa é bem simples, eles não querem perder tempo. A maioria deles, e muitos de vocês provavelmente recebem a primeira interação já solicitando o preço. Por quê? Essas pessoas estão acostumadas àquele formato rápido do WhatsApp. Só que a gente precisa se adaptar a um novo formato. Vamos lá. Perfil dos participantes. 47%, ou seja, quase metade dos que responderam ao nosso formulário, não utilizam o material de apoio. Por que isso é preocupante? Porque quando nós não utilizamos o material de apoio, vamos lá, percepção minha, já que tenho bastante tempo com relação a treinamento. Quando nós não utilizamos material de apoio, nós estamos suscetíveis a falar daquilo que nós gostamos, daquilo que nós temos como percepção de valor. Isso aqui é importantíssimo. Deem uma olhadinha nas objeções que vocês recebem. Aqui vai a primeira dica prática. Peguem os últimos 20 atendimentos de vocês e tentem entender qual é a objeção que está aparecendo. Provavelmente a objeção que aparece é onde vocês estão mais deficientes ou ineficientes com relação à exposição de informação.
O que a gente pode fazer então, Cássio? Tenham um material de apoio para que vocês sigam pelo menos as etapas. Poxa, o meu produto, o momento em que eu falo da estrutura do meu curso, na estrutura do meu produto, não é tão chamativo para mim. Poxa, mas talvez seja nesse momento que o meu cliente vai se encantar. Talvez seja nesse ponto que eu preciso trazer o diferencial. Então, estejam atentos. 47% não utilizam material de apoio. A pergunta vai aparecer depois, né? Eu faço de acordo com o que eu penso, o que eu tenho de experiência. Só que muitas das vezes é aqui que a gente está falhando. Tá? Então tenham cuidado com isso. E aqui a gente só está falando de percepções, a gente só pegou algumas informações do nosso formulário, mas que já vão nos dar um parâmetro muito bacana. Vamos lá. 27,8% das pessoas que responderam o formulário, na pergunta onde pedia para que vocês identificassem onde aparecem as principais objeções, eles colocaram que as objeções aparecem na apresentação de proposta ou na visita. Pensa comigo, se a pessoa clicou no seu anúncio, se a pessoa foi até a sua instituição e eu vou apresentar a minha proposta, eu vou mostrar o meu produto, será que eu estou conseguindo gerar esse valor para o meu cliente a ponto de ele não ter dúvidas ou a ponto de ele não ter essas objeções nesse momento? Porque as objeções, elas deveriam aparecer, lá no momento de fechamento. No momento onde nós estamos cobrando o nosso cliente para que ele faça a ação de comprar o meu produto ou de realizar a matrícula. Pensem o seguinte, se eu estou sendo ineficiente na apresentação do meu produto, como é que eu vou melhorar? Eu vou pegar todo o meu produto, eu vou revisitar todas as informações que eu tenho dele e eu vou tentar entender formas diferentes de mostrar, de apresentar o meu produto para diferentes tipos de pessoa. Vamos lá. Aqui tem uma dica bem básica que nós gostamos de fazer e nós fazemos aqui no processo comercial da Inspire, e eu acho que vai ser muito válido para vocês. Cada vendedor vai falar de pontos específicos onde ele se identifica mais, isso a gente já viu. Agora, quando eu vendo para uma pessoa que está junto comigo ou essa pessoa vende para mim, eu consigo pegar esses feedbacks e pegar essas informações e aplicar também no meu pitch de vendas. Hoje nós estamos aqui no nosso Pitch Stop comercial, que é o treinamento direcionado a objeções, justamente para isso. Pegar as experiências, trazer para vocês para que vocês apliquem. Então, pensem o seguinte. Durante a apresentação de vocês geralmente falam daquilo que é importante na percepção de vocês. Agora, se o meu colega do lado fosse apresentar o mesmo produto, será que ele não faria diferente? Dica para vocês, gravem a apresentação de vocês para clientes, tragam um recorte da apresentação do produto de vocês para diferentes tipos de cliente. Vocês vão perceber que alguns pontos sempre convergem para o mesmo caminho. O meu curso tem uma facilidade muito grande na questão dos horários. E eu bato tanto nesse ponto que muitas das vezes eu esqueço de outros benefícios. Tá bem? Então tomem cuidado. Outra percepção muito bacana com relação aos formulários foi a seguinte. Nós conseguimos separar, de acordo com cargos e funções, quais foram as visões e os direcionamentos das perguntas. Olha que interessante isso aqui, ó. As lideranças, cargos de gestão, cargos onde você consegue ter uma visão um pouquinho mais ampla, a grande dificuldade ou o motivo por trás das objeções são a visão estratégica, a percepção de valor, aplicação, apresentação, a exposição do produto, o formato do produto, é uma visão um pouquinho mais estratégica, visando tanto a instituição quanto o valor agregado ao meu produto. Diferente disso, pessoas, que responderam o nosso formulário, que tem a parte operacional, ou seja, vendedores, consultores, aqueles que estão na linha de frente do atendimento rápido, do atendimento otimizado, têm uma visão de rotinas e processos. O lead, eu tenho uma dificuldade maior porque o lead não me atende. Olha como é diferente. Enquanto as lideranças têm uma visão de produto, dificuldade de olhar nessa questão do produto, muitas das vezes o vendedor tem a dificuldade de olhar na rotina e no processo.
Isso acontece porque cada um deles vai ter as KPIs ou as metas muito bem estabelecidas, enquanto as lideranças ou as pessoas que fazem parte da gestão estão olhando para um todo, muitas das vezes, um setor como um todo, a parte operacional está pensando e precisa estar focada no microprocesso. E não está errado, só que a gente precisa entender em cada um desses momentos como eu posso melhorar. Quem de vocês consegue realmente, e é uma pergunta retórica, tá? Não precisam me responder, mas quem de vocês conseguem olhar de forma específica para cada um desses microprocessos da forma operacional? Ou seja, qual é a rotina que eu preciso ter, quais são as metas diárias que eu preciso cumprir, para que ao final de uma semana eu consiga cumprir as metas estratégicas, para que eu consiga ter um posicionamento diferente, por exemplo, com relação à minha meta, e aí sim cumprir as metas de liderança. Cássio, você está falando isso, mas sou só eu na minha instituição. Eu faço atendimento, eu faço o acompanhamento pedagógico, eu faço tudo isso. E aí a gente tem uma oportunidade, porque você vai conseguir ter todas as percepções acerca desse processo. Ou seja, criando uma rotina, estabelecendo processos bem definidos, eu tenho uma facilidade em conseguir me ajustar. Isso funciona demais. Tá bem? E aqui a gente nem entrou nas objeções ainda, tá? A gente vai falar delas daqui a pouquinho. Vamos avançar um pouquinho e eu quero revisar com vocês as 7 perguntas que nós colocamos com relação às objeções dentro do nosso formulário. Vamos lá. Primeira delas e a mais importante, olha só. Qual é a objeção que mais te faz perder matrículas? Seja específico. Dissertativa, nós que quisemos, né, que vocês colocassem de acordo com a percepção de vocês. Porque é muito simples a gente dizer, o que mais me faz perder matrícula é o meu concorrente, é o fulano, é o ciclano, é o preço, é isso ou é aquilo. Mas a percepção individual, ela é importante nesse momento, porque é nisso que nós vamos trabalhar a partir de agora, tá bom? Quais são, e aí sim a gente teve uma seleção múltipla, quais são as 3 objeções mais frequentes que você escuta. Terceira, em qual etapa do funil de vendas as objeções costumam aparecer? Olha só que importante isso aqui. Essa pergunta, ela demonstra nível de conhecimento de processo comercial. Pessoal, puxão de orelha. Se eu não sei nem onde as minhas objeções estão aparecendo, eu já tenho um problema muito grande, porque eu não tenho definido o meu funil de vendas. As oportunidades estão chegando, mas eu não sei em que nível ou em que etapa elas estão. Por isso essa pergunta foi bem concernente ao objetivo desse treinamento, porque ela nos trouxe uma visão de, poxa, a gente muitas das vezes está querendo estruturar a ponta, mas ainda falta estruturar essa base, falta estruturar muita coisa diferente. Então, não estou julgando, mas eu estou apontando momentos de melhoria. Tá bem? Contem conosco, a gente vai trabalhar nisso. Qual é a objeção que você se sente menos preparado para responder? Também descritiva. Tem algumas pessoas que colocaram, para mim é X, para mim é Y, para mim são todas. E isso é muito bacana, porque um homem só consegue aprender quando ele admite que não sabe. Simples assim. Eu sei tudo, eu já sei como contornar as objeções, não tem como melhorar. Que bom, a gente não tem o que ensinar aqui. Agora, se você está disposto a aprender e sabe que precisa aprender alguma questão, aí a gente pode ajudar, tá? E contem comigo quanto a isso. Vamos lá. Quinta pergunta. Você utiliza algum script ou material de apoio para quebrar objeções? Sexta, qual é o maior desafio do seu time comercial além das objeções? E aqui a gente recebeu algumas respostas. Número de lead, né? Já levamos as respostas também para o nosso time operacional. Se volume é o problema, a gente precisa trabalhar com isso. Não, é o meu processo, é a concorrência, é isso, é aquilo, é a falta de capacitação. Olha que importante a gente ter tudo isso bem alinhado, porque a gente vai começar a trazer para vocês conteúdos de acordo com o que vocês precisam. E a última era, você tem alguma pergunta específica para o time da Inspire sobre o tema objeções? E aqui a gente vai trazer também alguns alinhamentos, tá bom? Vamos lá, a gente vai começar mostrando para vocês um pequeno gráfico. Olha só que bacana, tá? Aqui a gente tem
a resposta da primeira pergunta. Qual é a objeção que mais te faz perder matrículas? Entendam, a gente validou resposta por resposta e entendemos dentro dessas respostas qual era a objeção. A que mais apareceu, quase 32% das respostas citam preço e valor. Em segundo lugar, e eu decidi separar, mas provavelmente estão dentro do mesmo nível, estão preciso pensar, preciso decidir depois, e a falta de tempo ou horários. O que acontece aqui? Nós temos várias instituições que têm horários definidos, que têm cronogramas específicos e não vão conseguir abrir turmas de acordo com a vontade dos clientes. Aqui há uma objeção operacional. Opa, eu não tenho um horário para atender esse cliente. Vou trazer um exemplo para vocês bem prático, né? Estou buscando uma escola de um curso específico e essa escola só tem treinamentos na segunda e quarta de manhã. Poxa, mas eu só posso terça e quinta à noite. Consigo me matricular? Não, é operacional. É alinhamento. Se o meu cliente não consegue e não tem esse potencial, ele não é mais uma objeção, é um alinhamento. Então, a gente vai falar sobre isso. Quarto ponto, preciso falar com o meu cônjuge ou responsável. Quantas vezes, ou melhor, vou reformular minha pergunta. Quem de vocês já perdeu negociações que estavam praticamente fechadas, porque a pessoa disse o seguinte: olha, eu gostei, vou fechar a matrícula com você, mas eu preciso falar com a minha esposa, me liga amanhã, me manda mensagem amanhã. Quem já perdeu, coloca um joinha aí pra gente saber se eu tô falando alguma coisa muito fora. Ó, a Maikele, sim, a Golden Palm, né? Maravilha. Pessoal, vocês já perderam negociações assim. E muitas das vezes a gente nem sabe como contrapor essa objeção. Sabe o que acontece? O vendedor, ele escuta assim: ah, eu preciso falar com minha esposa. E o que ele faz? Tudo bem, fala com ela e a gente volta a falar mais pra frente. Eu vou contar uma breve história para vocês depois e talvez vocês se identifiquem de uma maneira muito bacana. Vamos começar agora falando das objeções. Eu tenho muitas outras aqui, ó: concorrência, distância, qualidade de ensino, desconhecimento ou desconfiança da proposta, as operações ainda não estão iniciando, tem tudo isso, mas pensem o seguinte: hoje, para otimizar tempo, a gente vai falar dessas 4 primeiras, tá bom? Preço e valor, preciso pensar e falta de tempo, então a gente aglutinou isso, e preciso falar com o meu cônjuge, ok? Nosso treinamento, ele tem horário de mais ou menos, né, ou tem o tempo estabelecido de mais ou menos 1 hora. Não pretendo me estender muito mais do que isso, sei que o tempo de vocês é preciosíssimo, mas vai depender também de como a gente vai conseguir discorrer sobre esse assunto. Tá bom? Vamos iniciar. A primeira objeção, e vamos direto ao ponto: qual é a maior dificuldade na hora de vender? Gostei, mas está caro. Quantas vezes vocês já apresentaram da melhor forma possível, o cliente ficou encantado, nitidamente ele está propenso a comprar, ele está emocionado a comprar, mas aí vem aquela infame pergunta do nosso cliente: tem como fazer um desconto? Ou, poxa, eu gostei, mas está caro. Todos nós já recebemos essa objeção. Como é que a gente faz? E aqui a gente vem para a prática, tá? Anota aí: objeção financeira, gostei, mas está caro. Como é que eu vou quebrar a objeção financeira? Vamos falar primeiro da estrutura, depois eu trago um exemplo para vocês que vocês possam replicá-lo. Beleza? Vamos lá. Como é que eu quebro essa objeção? Primeiro, eu tenho que entender qual é a percepção do meu cliente. Se o teu cliente não tem percepção de valor do seu produto, você pode oferecer o desconto que for, ele não vai comprar. Simples assim. Ah, Cássio, mas eu fiz um desconto maravilhoso, 90% de desconto. Não adianta, não é o desconto que vai convencê-lo. Se ele não teve a percepção de valor agregado ao produto, não adianta a gente fazer o desconto. Eu posso fazer o desconto que for, ele não vai comprar de mim. Só que como é que eu faço para entender isso? E é aqui que vem o grande problema dos consultores comerciais. Eu estou cada vez mais oferecendo desconto, e achando que o problema é que meu produto está caro. Não.
Tudo que nós precisamos entender, e aqui vai uma dica para vocês, consultores. Vocês precisam enxergar o produto de vocês como o melhor do mundo, como aquele que todas as pessoas querem. E como é que você vai descrever o produto para esse cliente, ou como você vai apresentá-lo para esse cliente, vai dizer muito sobre como ele vai perceber esse produto. Cássio, você está me dizendo então que eu preciso inventar informações? Não é nada disso. A gente vai pegar o nosso produto e vai transformá-lo em algo único, especial, específico para cada cliente. A maioria das objeções financeiras, elas aparecem porque o nosso cliente, ele tem... E eu vou falar algo que vocês talvez fiquem bravos comigo. O cliente vai trazer uma objeção financeira porque é a mais fácil, é a mais simples de ele trazer para vocês. O vendedor fica com, muitas das vezes, sem saber, né, ou com aquela dúvida de como contrapor e acaba deixando por isso mesmo. E aí vai lá no CRM ou traz o contraponto. O cliente achou caro e por isso ele não comprou. O que a gente precisa fazer a partir do momento que o nosso cliente dizer que nosso produto está caro é: fulano, eu entendo, mas eu gostaria que você me contasse por quê. Por que você acha que está caro? Eu quero que você me diga qual é a tua percepção do cliente. E a maioria das vezes a gente não faz isso. Nós não temos por costume contrapor o nosso cliente. Ah, eu gostei, mas está muito caro. Ao invés de eu oferecer um desconto logo de cara, ou na primeira oportunidade, ao invés disso eu preciso fazer o seguinte: fulano, perfeito. Por que você achou que está caro? Fazendo essa pergunta, a gente já quebra o nosso cliente ou quebra a expectativa dele de receber um desconto de uma maneira muito bacana. Com essa pergunta, nós vamos entender alguns alinhamentos. O nosso cliente gostou e está pedindo um desconto porque realmente ele precisa de um desconto? Opa, talvez eu tenha a oportunidade de oferecer uma oportunidade de abatimento. Ah, ele gostou, ele precisa de um desconto ou ele achou caro justamente porque ele não tem condição nenhuma de pagar? Opa, então também é uma informação importante e eu posso revisitar isso, eu posso trazer para dentro da captação. A percepção do cliente só vai aparecer quando a gente perguntar. Simples assim. Ontem mesmo eu estava fazendo um cliente oculto. Olha só que importante. Eu atuo com clientes ocultos. Eu fiz um cliente oculto para um curso ao qual nem tenho interesse. Eu não tenho interesse. Fiz o cliente oculto e pelo WhatsApp o vendedor conseguiu explicar tão bem que quando ele me apresentou o investimento em X parcelas de 1.000 e tantos reais, eu falei, caramba, vale realmente cada centavo. É a percepção do cliente que precisa, a gente precisa da percepção do nosso cliente para entender como a gente vai caminhar. Vou trazer algo para vocês. O brasileiro, ele é especialista em pedir desconto. Eu sei porque eu sou assim. Eu vou negociar, eu vou comprar algo, eu tenho dinheiro muitas das vezes, né? Eu chego na loja, eu quero comprar determinado item, eu preciso de determinado item, eu tô vendo o valor que tá na etiqueta, mas por costume e por, lógico, né, direcionamento comercial, eu chamo um vendedor e digo assim, fulano, consigo mais um desconto se eu pagar à vista? Se eu pagar no Pix, se eu pagar em dinheiro? Sabe o que acontece a maioria das vezes? O preço está ali com um aviso de à vista, o valor X, mas a maioria das vezes os vendedores me dão mais desconto. Por costume, eu consigo tirar valores menores. E talvez vocês, como consultores e vendedores, estão caindo nessa pequena pergunta. O que o cliente precisa também pode ser um não. Se ele já percebeu, se a percepção dele do nosso produto é a que vai se adequar a ele, talvez se eu disser um não, não tem como baixar o preço, é o que ele precisa para fazer o fechamento. Então entendam, e funciona, pessoal. Ah, eu não tenho como dar mais desconto. Diga não. E outra coisa muito importante, não se justifiquem. Quanto mais a gente tenta se justificar, pior fica. Muitas das vezes o cliente vai dizer assim, veja lá com o seu gerente se ele não consegue fazer um desconto. Eu digo, poxa, eu não consigo, mas eu vou ver com o meu gerente, eu vou ver com outra pessoa. Eu transfiro essa responsabilidade, eu alongo a minha curva de conversão, dou chance para o meu cliente e falar com o meu concorrente, e aí eu ganho, na verdade, eu perco oportunidades, né? Eu ganho mais trabalho, eu complico cada vez mais a minha negociação e isso me compromete. Então tomem cuidado. Primeira coisa,
entendam qual é a percepção do cliente. O cliente entendeu o produto de vocês? O cliente está ciente do que ele está comprando de vocês, contratando de vocês? E é uma pergunta bem simples. Ah, eu gostei, mas tá caro. Legal, fulano, vamos fazer o seguinte. Conta para mim o que você mais gostou no meu curso. Antes da gente falar de desconto, de preço, antes da gente falar de tudo isso, o que você mais gostou da minha apresentação? Por que você compraria meu curso? Pergunta para ele, e aí a gente vai ter a real percepção dele. Eu já tive clientes que disseram o seguinte: Cássio, eu vou comprar de você pelo motivo X, Y ou Z. E essa é a percepção que nós precisamos trazer, tá bom? Segundo ponto, comparação. Eu odeio ser comparado. Eu detesto, Cássio, odeio ser comparado quando eu faço algo da melhor forma possível e eu sou comparado. E eu aposto que vocês também. Quem aí também detesta ser comparado, manda um joinha aí. Né? Poxa, eu fiz o meu melhor e você está dizendo que vai escolher o outro fulano, ciclano, beltrano? Nós odiamos comparação. Só que como vendedor, eu vou ensinar algo para vocês. Quando a gente é comparado, nós temos a oportunidade de gerar valor. Porque geralmente, olha só, e pega essa sacada, anota isso aqui, ó. Geralmente, o teu cliente vai te comparar com alguém que não está oferecendo a mesma coisa que você. Ah, mas no fulano, no concorrente, lá tá muito mais barato. Enquanto você tá me cobrando R$500, lá ele tá me cobrando R$150. A pergunta que eu devo fazer pro meu cliente é a seguinte: fulano, você já colocou lado a lado os dois produtos? Você já comparou realmente as duas entregas? Porque você está comparando uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Você está comparando alguém que está preocupado somente em te transformar num número de matrícula, do que alguém que está querendo mudar a sua vida com o compromisso de te entregar a formação que você precisa. E é isso que eu estou te entregando. Agora, se você quer escolher só pelo mais barato, fica à vontade. Vamos lá, vou usar um exemplo bem bacana aqui da educação infantil. Eu sou pai, muitos de vocês já sabem, né? Eu tenho um filho de 11 anos. Não interessa o preço. Eu vou dar um jeito de pagar se for interessante e se for benéfico para o meu filho. E eu garanto que todos vocês fazem a mesma coisa. Todo pai, toda mãe tem o mesmo ímpeto. Tivemos uma live aqui com o Adriano Albano e ele falou algo que ficou repercutindo na minha cabeça. Ninguém tem o sonho de estudar na faculdade mais barata. Aí eu cresci tendo o sonho da minha faculdade ser a mais barata, a mais em conta possível. Claro que não. Nós queremos sempre o melhor, nós queremos sempre aquele que vai oferecer mais benefícios. Agora, se eu como vendedor não estou disposto a trazer e contrapor uma objeção de tá caro com os meus objetivos, aí não tenho o que fazer. Porque, por exemplo, eu já treinei faculdades que tinham um ticket médio, né, de 2 mil, 3 mil, 5 mil, cursos que custavam 50, 60, 70 mil reais e vendiam. E vendedores sem medo de apresentar esse produto. Assim como eu já treinei e já auxiliei consultores comerciais com produtos de R$69 que tinham medo da concorrência. Olha que loucura! Enquanto eu não trazer essa comparação, não mostrar para o meu cliente que essa comparação é infundada, essa que ele está fazendo, eu vou perder no preço. Simples assim. Ah, o meu concorrente está fazendo pela metade do preço? Exatamente. Sabe por quê? Porque ele não oferece o que eu ofereço. O que você viu aqui, você não vai ver lá. E aí nós temos um treinamento que é muito bacana, onde eu falo de diferencial e característica. As características podem ser iguais. Olha só, ensino EAD e ensino EAD. Mas os diferenciais de uma escola são totalmente diferentes do outro. E é isso que vai convencer o meu cliente a comprar. Ok? Imaginem o seguinte, quando a gente fala de comparação. Eu vou comprar um carro custa 20 mil reais e o outro custa 200 mil reais. Característica, os dois têm 4 rodas? Tem. Os dois têm 4 portas? Tem. Os dois são a gasolina? Sim. Os dois me levam do ponto A até o ponto B? Sim. Agora, por que um deles é mais caro e por que o outro é mais barato? Porque provavelmente o que custa 200 mil reais não está limitado, não tem acessórios básicos, ele é muito mais completo, ele oferece coisas que aquele de 20 mil reais não oferece.
produto de vocês, e não precisam me responder, é um produto barato ou é um produto caro? Tudo vai ser de acordo com a apresentação de vocês, ok? Vamos lá. E terceiro ponto, ajuste financeiro. Cássio, eu recebi uma objeção, meu cliente disse que meu produto estava caro, eu apliquei um desconto e mesmo assim ele não comprou. Eu vou te contar o porquê. Porque no momento em que você aplica um desconto, você não pode deixar esse desconto aberto. Você precisa aplicar esse desconto e mostrar para ele que é uma oportunidade única, imperdível, ela é especial e intransferível. Tudo que é de graça, nós não valorizamos. Tudo que é muito fácil, nós não valorizamos. Numa negociação, quando o meu cliente diz assim, olha, tá caro. Beleza, se eu conseguir o desconto X, nós fechamos até amanhã? Nós alinhamos isso? Ah, opa, esse desconto me ajudaria demais. Consegue fechar até amanhã? Porque daí eu corro atrás desse desconto para você. Aí eu coloco minha mão no fogo, aí eu me coloco na brecha para que você receba esse desconto. Mas eu preciso do teu compromisso porque eu estou comprometido em ajudar você. Ou seja, a gente coloca uma data limite e uma ação específica de acordo com a minha quebra de objeção. Avaliação, anota aí, avaliação. Avaliar se eu não estou dando desconto a todas as pessoas que me pedem. E deixando isso aberto. Avaliem. Para quem eu estou dando desconto? Que desconto eu estou dando? Quantas pessoas fecharam realmente por causa desse desconto? Cássio, eu ainda não sei como contrapor isso, eu não sei como trazer isso dentro da negociação. Tá bom? Muitas das vezes a gente precisa fazer adaptações nos nossos valores. Erro comum, tá? Nem tá nas objeções. Erro comum é o meu comercial mandar o meu preço e já mandar o valor com desconto. Sabe por quê? Porque o cliente vai pedir desconto e eu perdi toda a minha margem de negociação. Erro comum. Tem como a gente contrapor isso aí também, tá? Temos o treinamento de boas práticas no processo comercial, onde a gente fala de para que serve a mensagem, como a gente pode elaborar. A gente vai falar um pouquinho depois disso. Beleza? Então, gostei, mas tá caro. Primeiro, percepção do cliente, comparação e ajuste financeiro. Vamos lá. Exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui, ó. O cliente disse, tá caro, que tem um modelinho de mensagem, um modelinho de áudio. Importantíssimo isso aqui. Ah, Cássio, eu não gosto de mandar áudio. Você está perdendo a oportunidade de aplicar técnicas, aplicar emoção no momento da negociação. O teu cliente sempre vai ler a mensagem, e olha só que o tamanho dessa mensagem aqui, ó. Ele sempre vai ler a mensagem com a emoção em que ele está, não com a emoção que você mandou. Pensem nisso. Vou mandar um áudio, eu posso mandar com a minha emoção, com o meu tom de preocupação, com a emergencialidade que eu preciso. Vamos lá. O cliente mandou a seguinte objeção, né? Olha, eu gostei demais, mas está fora do meu orçamento, está muito caro. Fulano, olha, eu concordo que o meu preço é mais alto que de muitos concorrentes, mas é justamente porque o nosso curso foi pensado para pessoas que realmente querem uma transformação de futuro, não aquelas que se contentam com o mínimo. E você não se parece com uma pessoa que procura apenas mais um curso, ou que se contenta com o mínimo. Olha só que bacana, eu não estou dando desconto nenhum. Não falei, mas eu vou conseguir um desconto. Eu estou justificando o meu produto. E com essa perguntinha, com esse direcionamento final, muitas das vezes nós vamos conseguir trazer o direcionamento que nós precisamos da pessoa em específico. Poxa, exatamente, eu quero um curso que me faça a diferença. Ainda mais quando ele já contou para você que outros cursos não serviram, outros cursos não se adaptaram. Olha, a gente está com a faca e com o queijo na mão. A gente consegue ajustar isso. Tá bom? Conseguiram entender? Quem entendeu, bate palminha aqui, ó. Coloca o sinalzinho de bater palma. Objeções financeiras. Maravilha. CETED, Mike e outras pessoas ali também. Obrigado, galera. Lembrando que isso vai estar no material depois. Ó, Vinícius, Paulo, Elisiane, Augusto, show de bola. Vamos passar agora para objeções de preciso pensar. Eu gostei, mas eu vou pensar e depois eu retorno. Sabe o que acontece? Nós não somos, muitas das vezes, vendedores. Nós somos atendentes. E eu comparo um atendente, e vocês vão me entender nessa analogia, um atendente a um totem de venda no shopping. Eu posso comprar pelo totem? Posso.
O totem vai sair me perseguindo pelo shopping porque eu não terminei a venda? Não. Se você está fazendo exatamente isso e não está perseguindo o seu lead, você não está pressionando ele para comprar, você é um totem, um atendente. Agora, o vendedor não. O vendedor, quando ele sabe que o cliente entendeu, faz sentido para ele, vamos lá, o cliente entendeu a minha oferta, faz sentido para ele precisa, tem condições. Eu gosto muito da palavra potencial. Ele tem potencial de comprar de mim, ele não vai sair de mim, da minha negociação, sem que eu tenha pelo menos um compromisso, uma data, um fechamento, uma palavra dele para que a gente realmente concretize essa venda. Porque eu não quero perder tempo. Eu não sei se vocês gostam de perder tempo, mas eu acho que não. Então, se vocês não gostam de perder tempo, não deixe o cliente sair. Precisa pensar no quê? Precisa decidir o quê? Eu preciso de tempo para maturar a minha ideia, para maturar as minhas organizações financeiras. Não. Se você precisa de tempo, a melhor pessoa para te ajudar a pensar, a melhor pessoa para te ajudar a entender o potencial desse curso está aqui, que sou eu. Eu sou especialista nesse curso. Você precisa de tempo para falar com quem? Com um amigo, com um conhecido que não conhece o curso? Que muitas das vezes vão ter... Olha só que sacada, ó. O meu cliente diz o seguinte, eu preciso de um tempo porque eu vou conversar com os amigos, ver se eu faço o curso com vocês. E aí eu digo o seguinte... Fulano, quantos desses seus amigos estão preocupados com a tua meta? Em fazer o curso, em iniciar a tua pós-graduação, a tua graduação, esse curso. Quantos deles já falaram para você que precisam fazer esse curso? Alguns deles, 1 ou 2. Beleza, quantos deles foram realmente fazer esse curso? De todos eles, você é o único que tomou a decisão de vir até a instituição, de conversar comigo e de buscar uma mudança na sua vida. Você acha mesmo que se você for pensar ou decidir depois, você vai pensar pelo que você precisa agora? Eu acho que não. Então, a gente precisa ser bem direcionado. Mas vamos lá. Preciso pensar depois ou decidir depois. Primeira coisa que nós precisamos fazer é alinhamento da oferta. Fulano, pergunta bem simples. Eu sei que você está considerando uma decisão importante, mas eu preciso entender. Você entendeu tudo que nós estamos oferecendo? Você compreendeu? Você gostou? Você está de acordo com o que eu estou falando contigo? Eu gostei demais e tal. Vamos lá. Perguntinha chave de novo. O que você mais gostou? O que mais chamou tua atenção? Porque aí o cliente fala para nós aquilo que mais chamou a atenção dele. E é nesse momento que eu preciso falar. Eu posso fazer isso pelo WhatsApp? Pode. Utilizem áudios, utilizem ligações, utilizem mensagem, o que for, mas eu preciso fazer o meu cliente falar. Se você precisa pensar, provavelmente ainda tem dúvidas. E eu tô aqui para esclarecer todas as dúvidas. O que está fazendo com que você precise pensar? Pode falar, porque aí eu consigo trazer soluções para você. É o momento de nós não deixarmos o nosso cliente fugir. Não deixar ele sair para pensar. Porque a partir do momento que ele sair da negociação, que ele sair do WhatsApp, que ele sair da minha ligação, que ele sair da minha frente, tudo aquilo que aparecer na frente dele vai ser prioridade e não a minha negociação. Algo que eu trago, inclusive, para os vendedores aqui, tudo é prioridade para o cliente, exceto a tua meta. A tua meta é só a prioridade para você. Se você não correr atrás da tua meta, ninguém vai correr atrás dela por você. Não vão existir clientes que, e tomara que existam, né? Mas não vão existir clientes que vão implorar para dizer o seguinte, olha, deixa eu comprar de você esse mês porque eu quero ajudar na tua meta. Não, ele vai comprar pensando nele, o vendedor precisa pensar nele. Preciso pensar é sinal de incerteza. Realinhem a oferta. Elenquem pontos. Poxa, beleza, você precisa pensar, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma recapitulação aqui do nosso treinamento, do nosso curso. Nosso curso ele é X, Y, Z, tem tal e tal etapa. Tudo isso está claro para você? Não, tudo isso está claro. O que você precisa pensar então? O que ficou ainda em dúvida? Quais são as questões que você precisa resolver? Porque aí eu vou ter como contrapor esses pontos. Isso é importante. Beleza? E não tenham medo de perguntar. Não tenham medo de correr atrás. Não tenham medo de se, muitas das vezes, colocar nesse ponto de inflexão do cliente. Funciona demais. Segunda coisa, emergencialidade. Você tem certeza que você vai deixar para depois?
Você já entendeu tudo que a gente já apresentou, você me falou que gostou, que está de acordo com valores. Olha só que bacana, sacada de mestre. O cliente não falou de preço, ele só falou que precisa pensar ou decidir depois. Significa que eu já vou jogar uma comunicação para ele, fazendo com que ele concorde que o preço não é o problema. Como é que eu faço isso? Fulano, você entendeu o nosso produto, você disse que gostou, em nenhum momento o preço foi um problema até agora. Então, eu imagino que não seja isso que você precise pensar. Conta para mim, o que você precisa decidir ainda? Porque aí eu já confirmei com ele que o preço não é um problema, que isso, que aquilo, então ele não consegue trazer essas objeções ou inventá-las. Ele vai trazer realmente um motivo. Ah, não, eu preciso pensar, preciso falar com a minha esposa. Aí a gente vai entender o real motivo da objeção. Emergencialidade é eu mostrar para o meu cliente que ele precisa fazer a compra agora. Que é importante para ele e não importante para a minha instituição. Ah, eu preciso que você faça a tua matrícula porque as minhas metas fecham agora dia 5. O que o cliente tem a ver com as tuas metas? Fulano, olha só, iniciando até o dia 5, você entra nessa turma que já está quase fechada. É uma turma muito bacana, onde a gente conseguiu juntar pessoas com interesses parecidos com os seus. Você pode sim se matricular depois, mas provavelmente você não vai encontrar uma turma tão legal quanto essa nesse momento. Por isso, eu incentivo você a fechar agora. Não deixar para depois, não pensar para depois. Então, exemplos palpáveis para o meu cliente. Beleza? Sentimento de perda. Isso aqui é muito bacana. Vamos lá. Preciso pensar ou decidir depois. Tragam para o cliente de vocês algo que seja palpável, algo que ele possa sentir na pele a dor de perder essa oportunidade. O tempo não funciona aqui, tá? Ah, você vai perder tempo. Ele não tá nem aí. O tempo para todo mundo é diferente. Vamos pensar no seguinte: eu quero fazer um curso de oratória, tá? Um curso de oratória. Gostei muito do curso, o valor tá dentro do esperado, mas eu trouxe a objeção, vou pensar ou vou decidir depois. O que eu, como vendedor, eu falaria? Fulano, vamos lá. Você pode sim iniciar as turmas que começam todos os meses, você pode se matricular mês que vem sem problema algum, mas eu gostaria de trazer para você uma situação que eu já vi acontecer aqui. Teve um rapaz aqui que também deixou para se matricular depois. Ele gostou do curso, o preço estava tudo ok, a gente conseguiu alinhar, mas ele deixou para fazer depois. Um mês depois, ele voltou para mim dizendo o seguinte, que lá no trabalho dele, lá na empresa onde ele trabalha, surgiu um cargo onde a oratória ou cursos de especialização eram necessários. Sabe quem foi escolhido? Não foi ele. Eu não quero que isso aconteça com nenhum cliente meu, por isso eu recomendo que você faça isso agora. Já pensou se surge um cargo na empresa, se surge uma oportunidade e você não está capacitado, nem começou essa busca? Você se sentiria muito frustrado de perder essa oportunidade, não se sentiria? E aqui eu estou trazendo o sentimento de perda. Ele não está pensando mais que ele pode esperar um mês. Ele está pensando, poxa, se aparecer eu vou perder realmente. Quantas vezes eu perdi oportunidades por não tomar a decisão agora? E aí, o sentimento de perda me ajuda a fazer essa venda. Entendam como utilizar isso. Não é fácil para todo mundo. Eu preciso ter uma boa dicção, preciso ter uma boa oratória, preciso saber como utilizar a técnica do storytelling, que é importantíssima nesse momento, mas que vai me ajudar a fechar novas matrículas. Entendam, a gente precisa utilizar tudo ao nosso favor. Preciso pensar, preciso decidir depois, é o cliente que não quer trazer uma objeção específica e eu preciso decidir, eu preciso entender essa objeção. Beleza? Dúvidas? Tranquilo? Quem colocou o joinha? Todo mundo entendeu? Coloca o joinha. Alguém não entendeu? Maravilha, todo mundo entendeu. Exemplo, vamos lá. Fulano, gostei demais, mas vou deixar para depois. Como é que eu traria isso aqui? Ó, é texto, tá prontinho. Copia, lê, manda áudio para o seu cliente. Fulano, o planejamento é importantíssimo.
Olha só, estou concordando com o meu cliente, eu não estou indo contra ele, eu não estou dizendo, mas você tem que comprar agora. Não, eu estou concordando com ele, porque vai dar a sensação de aceitação para o meu cliente. Ou seja, eu estou concordando com ele, a gente está indo no mesmo caminho. Eu estou caminhando com ele, acabei de colocar a mão no ombro dele, e quando eu digo o planejamento é importantíssimo. E aí vem esse mas, e eu peguei ele pelo ombro e estou virando ele na direção que eu quero que ele vá. Mas preciso te contar algo que eu já vi acontecer aqui. Já tivemos clientes que deixaram a decisão para depois e as consequências foram muito além da perda de tempo. Perdas de oportunidade de emprego, filhos frustrados porque não conseguiram estudar na mesma sala que outros coleguinhas. Situações onde a gente pode utilizar o ego das pessoas são necessárias. Cássio, mas você está falando isso? É lógico, o ego das pessoas compra. Então eu preciso muitas das vezes direcionar isso. O meu filho gostou muito da escola, tem coleguinhas que estudam aqui, mas eu vou deixar para matricular ele depois. Pai, mãe, deixa eu falar uma coisa. Eu sei que você ainda está considerando outras escolas, você está considerando outras instituições, mas eu preciso trazer algo para você. Nós não apresentamos nada que desabone você matricular o seu filho, inclusive você disse que nós estamos com uma chance bem grande. Ano passado, ou nos anos anteriores, nós tivemos crianças que, pela questão de adiamento da matrícula da criança, essa criança não conseguiu estudar, não conseguiu vaga aqui na escola. Sabe o que aconteceu? Ele conseguiu vaga em outras escolas, não tem problema, eu não estou falando do ensino. Mas um pai teve que ficar 15 dias ouvindo o filho dele chorar, quase entrando, numa situação de depressão porque não estava estudando com os amiguinhos na escola. E é uma situação que eu quero trazer para você, porque eu não quero que você passe por isso. Olha só que importante, eu estou trazendo uma situação que pode acontecer, uma situação que reflete uma realidade que eu quero evitar. Então, é isso que eu estou trazendo para você. Não deixe para pensar depois. Tem um direcionamento do marketing que é muito importante, muito importante. Quando a gente fala de... Deixa eu voltar aqui. Preciso pensar ou decidir depois. Eu vi uma propaganda que exemplificava isso de uma maneira magnífica. Todos nós precisamos fazer exercícios. E era uma propaganda de academia, de planos de saúde, planos de treinamento. Todos nós precisamos fazer exercícios. Mas essa academia, todas as vezes que ela falava dos benefícios, ninguém comprava. Você vai dormir melhor, você vai se sentir melhor, você vai se alimentar melhor. As pessoas não ligavam. E aí eles mudaram o direcionamento. Eles criaram uma campanha de marketing que mostrava uma pessoa acamada. Acamada. Não dizia qual era a condição, não mostrava qual era a condição, mas ela dizia assim: quando você estiver na sua maturidade, será que alguém vai ter que cuidar de você? Pense nisso. E aí embaixo estava: matricule-se já. E aí, mexendo na dor do nosso cliente, a gente conseguiu, daquele cliente, eles conseguiram mais vendas. A dor, a necessidade vende muito. Então não tenham medo de utilizar isso. Batam na ferida, batam nessa necessidade do cliente. Poxa, mas tá tudo certo, tá tudo alinhado. Você vai realmente correr o risco de perder a matrícula, ter que pagar mais caro depois, ter que procurar novamente a matrícula do seu filho? Ou a sua matrícula? Tem tudo isso. Cursos de idiomas, Poxa, eu gostei demais, mas eu vou deixar para depois. Sério? E se surgir a tua viagem tão sonhada? Será que você vai dar conta? Ou você vai passar vergonha? Ou continuar passando vergonha sem conseguir falar direito? Porque eu não gosto de passar vergonha, eu garanto que vocês também não, e o nosso cliente também não. Nós, como vendedores, nós precisamos ter a capacidade de argumentar acerca disso. Tá bem? Vamos lá. E por último, vou falar com o meu cônjuge. Gostei demais, por mim tá tudo ok, achei maravilhoso, mas eu preciso falar com a minha esposa. Vou contar o que vai acontecer, tá? O Cássio foi até a instituição de vocês, ele gostou do curso que vocês estão oferecendo, ele gostou demais da oferta que vocês estão fazendo, não reclamou do preço. Mas ele diz assim: olha, pessoal, eu gostei, eu só preciso falar com a minha esposa e amanhã eu dou um retorno, ok? O vendedor, o atendente, ele vai dizer assim: tudo bem, Cássio, conversa com a sua esposa e amanhã a gente conversa.
Só que ele vai correr um risco muito grande, sabe do quê? Do Cássio chegar em casa e dizer para a esposa dele o seguinte: olha, gostei de um curso, fiquei muito feliz, quero me matricular na escola X, na instituição Y. Ela vai dizer assim: poxa, nós temos tanta coisa para fazer, eu tinha outras prioridades, você acha mesmo que você vai gastar esse dinheiro agora com essa capacitação, sendo que a gente tem tanta coisa para fazer ainda? E aí o Cássio, olha só, não teve rixa, não teve encrenca, ele só quer a paz. Ele diz assim: poxa, verdade, tem tanta coisa que eu preciso resolver ainda, acho que a matrícula pode esperar, né? O atendente lá, ele foi tão querido que eu sei que mês que vem eu vou conseguir matricular com ele. E aí, no outro dia, o atendente liga: oi, Cássio, maravilha, conseguiu falar com a sua esposa? Conseguiram decidir então pela matrícula? Sabe o que vai acontecer? O Cássio vai dizer: não consegui falar com ela. Porque ele não quer dizer que ele não vai mais comprar. Porque o sentimento de vergonha existe. Ele vai dizer: não, eu não consegui falar com ela, me liga depois. Me manda mensagem que eu vou falar com ela e te aviso. E aí uma venda que era para acontecer rápido, ela começa a se estender. Começa a se protelar, começa a aumentar a curva de conversão. E aí o vendedor fica frustrado, porque uma venda que estava quase fechada não vem. Eu estou gastando energia com uma pessoa que não me deu a real motivação de não fechar comigo. Eu não envolvi o decisor e aí eu ganho um problema cada vez maior. Como é que eu contraponho isso? Como é que eu quero essa objeção de ter que falar com o cônjuge? A gente tem que mitigar qualquer risco iminente de não fechamento. Como é que eu faço isso? Primeiro, estou vendendo uma matrícula, né? Estou fazendo a venda de um produto para o Cássio. O Cássio é um dos decisores. A esposa é outra decisora. Os dois têm o mesmo poder de decisão, os dois têm a mesma autoridade. Eu tenho que mitigar qualquer risco do Cássio fugir de mim. Então eu vou dizer para o Cássio o seguinte: Cássio, vamos lá, eu sei que você precisa falar com a sua esposa, mas se dependesse só de você, a gente fecharia a matrícula agora? Eu sei que você precisa falar com a sua esposa, mas eu quero ouvir a sua resposta. Se você não precisasse falar com ela, se você não precisasse falar com outros decisores, a gente fecharia a matrícula agora? Ah, fecharia. Maravilha. Eu estou mitigando qualquer tipo de risco, porque isso vai me ajudar a fechar a minha venda lá na frente. Quanto tempo você precisa falar com essa pessoa para falar com essa pessoa? Ah, não, eu vou falar com a minha mãe, com a minha esposa, com o meu marido hoje. Maravilha. Que horário? Quando? Onde? Perguntem. Essas perguntas vão fazer com que a gente tenha possibilidade de fazer um follow-up depois. Não deixem na mão da pessoa a oportunidade de venda. O Cássio tá bem alinhado, ele está emocionado, ele está inclinado a fazer essa compra. Mas a esposa dele nem falou comigo, nem sabe que ele está comprando. Então a gente precisa alinhar tudo da melhor maneira possível. Vou falar com o meu cônjuge? Maravilha. Seguinte, quando você for falar com o seu cônjuge, provavelmente vão surgir dúvidas que você não vai conseguir responder. Deixa eu te ajudar? Deixa eu trazer para você todas as informações, deixa eu ser participante nesse momento de decisão de vocês, assim a gente pode mitigar qualquer dúvida. Cássio, vamos fazer o seguinte: me passa o contato da sua esposa, ou vem com ela até a instituição, a gente conversa sem compromisso nenhum. Assim, nós conversamos sobre o futuro de vocês e eu ajudo vocês a tomarem a decisão. E não ficam dúvidas no ar. Eu nem falei de dúvida nenhuma, mas na cabeça do Cássio ele já tá pensando: poxa, e se a minha esposa me perguntar algo que eu não souber responder? E se eu não conseguir falar para ela da mesma forma? Então eu estou sendo um ajudador, eu como consultor, eu chamo essa pessoa que tem a autoridade na decisão junto comigo. Consegui que a esposa viesse junto comigo, viesse junto na negociação. Quando eu vou falar com essa pessoa, eu já digo: olha, fulana, inclusive era uma dúvida do seu esposo, inclusive era uma dúvida da sua esposa, ela estava preocupada com o custo, ela estava preocupada com isso, nós já alinhamos e eu estou tentando realmente trazer para você um produto que se alinhe para vocês dois. Então, não deixem a negociação na mão de terceiros. Vocês são a autoridade, vocês são os especialistas, vocês têm que correr atrás desse cônjuge, vocês têm que correr atrás desse responsável. Exemplo: eu gostei, eu quero fazer o curso com vocês, mas eu preciso falar com a empresa, eu vou falar com o meu RH porque eles têm um programa de incentivo à capacitação.
Maravilha, fulano, passa o contato para mim, assim eu envio todos os documentos e eu posso cobrar ele junto com você. Por que você está pensando em se capacitar e qual é a empresa que não quer que seus funcionários se capacite? Ou seja, já não é mais uma pessoa, são duas. E aí a gente consegue crescer nessa questão da objeção do cônjuge, ou do outro responsável, ou da outra pessoa. Não deixem na mão somente de uma pessoa, tá bom? E por último, reforço de autoridade. Eu não vou tirar a autoridade da pessoa que já falou comigo. Fulano, olha só, por você, eu imagino que não temos mais dúvida nenhuma. Mas eu quero te ajudar, eu quero mostrar para todo mundo que você está fazendo a decisão certa, você está tomando a decisão correta, você está buscando um futuro melhor para você e para sua família, você está buscando um futuro melhor para os seus filhos. Né? E isso é louvável, eu estou elogiando, estou reafirmando a autoridade dessa pessoa na busca de outra. Então, façam isso. Tem uma citação que eu gosto de trazer aqui dentro do comercial, que nós precisamos ser mestres em teatro, nós precisamos atuar. Entendam, quando eu atuo, quando eu falo para o meu cliente o que ele quer ouvir, é importantíssimo. E olha só, eu não estou falando de adequação de produto, eu estou falando da intensidade, eu estou falando das informações direcionadas. Beleza? Recapitulando, nós falamos então de objeções, deixa eu voltar aqui, objeções financeiras. Nós falamos de objeções relacionadas a tempo, preciso pensar ou decidir depois, e nós falamos de objeções de autoridade com relação a cônjuge. Beleza? Vamos ver aqui um exemplo. Ah, fulano, eu gostei demais, mas eu preciso falar com meu marido. É muito importante, sim, você conversar com seu marido, com sua esposa, mas eu gostaria de confirmar algo antes. Se a decisão dependesse somente de você, estaríamos fechados? Você estaria fechando a matrícula nesse momento? Que aqui eu quero ouvir um sim. Sim. Perfeito. Para mostrar as mesmas vantagens que você já viu e mais para o seu cônjuge, que tal alinharmos uma conversa entre nós três? Que tal nós trazermos essa pessoa junto para nós, para que ela apresente tudo e não reste nenhuma dúvida? Assim a gente vai poupar o seu tempo, eu consigo apresentar tudo e a gente toma a decisão em conjunto. Entendam, ó, eu estou reafirmando a autoridade de uma pessoa e estou trazendo outra para dentro da negociação. Importantíssimo, tá? Vamos lá. A gente falou desses 3 fatores que são os principais, e a gente já está caminhando para o nosso final aqui. Mas tem outros fatores que podem ajudar no contorno de objeções. Aqui a gente trouxe apenas 3 categorias ou 3 exemplos e como quebrá-las, e a gente já está aqui há quase 1h10 já falando sobre isso. Mas tem muita coisa, tem muita informação que precisa ser alinhada sempre, todas as semanas. Primeiro, como é que eu posso ter facilidade para contornar objeções? Vamos lá, vou jogar a responsabilidade aqui para Inspire, nas campanhas. Como é que a minha campanha vai me ajudar a quebrar a objeção? Se a minha objeção é financeira, a minha campanha pode ser uma campanha de geração de valor. Ah, Cássio, mas se eu não colocar preço, fica mais difícil. Mas se você colocar preço, ele vem batendo no valor, no preço. Então, quando eu tenho esses alinhamentos e não evitem essas informações. Essa live, esse treinamento aqui, está com a participação dos comerciais. Você que é comercial, você tem a obrigação de trazer feedbacks. Poxa, essa semana eu atendi 10 pessoas. Das 10, as 10 bateram na objeção preço. Será que vocês conseguem me ajudar? Conseguimos. Tem campanhas, tem vídeos, tem criativos que muitas das vezes vão trazer um direcionamento diferente. Lógico, tudo isso vai ser alinhado com vocês. Segundo, materiais. A minha maior objeção, a objeção que eu mais recebo é a objeção de preço. O que eu faço? Eu construo materiais, eu tenho links, eu tenho materiais de apoio que mostrem o porquê que eu estou gastando, ou porquê que eu estou aplicando um preço mais caro, um preço maior. A nossa instituição é diferente das concorrentes. Por quê? Por causa disso, disso e daquilo. Por causa da nossa prova social, por causa da nossa entrega. Os materiais vão ajudar a pessoa a entender aquilo que eu estou querendo mostrar para ela. E aí fica muito mais simples. Lembrem da tarefinha. Revisitem as objeções de vocês e tentem entender qual é a objeção que vocês mais têm recebido, porque isso muitas das vezes é falha no atendimento do consultor. E vocês têm como revisitar isso, né, ou consertar tudo isso, tá bom?
Provas sociais vão ajudar muito a vender. Ah, poxa, tá caro. Verdade, o nosso preço ele é mais caro do que o da concorrência, mas olha só, tem um aluno aqui, até tem um depoimento dele, tem uma mensagem dele que diz o seguinte, que ele estava na dúvida de contratar a minha instituição ou a concorrente que era mais barata, mas ele mandou uma mensagem aqui dizendo que não se arrepende, que o investimento que ele está fazendo nessa instituição aqui está valendo muito a pena, tá bom? E por último, a sua preparação. Comercial que não gosta de aprender, não gosta de estudar, não vai vender. Tem uma frase, e me ajudem quem lembra disso, né? Se puder me mandar no WhatsApp depois, senão eu trago também, que diz o seguinte: me mostrem um vendedor que estudou tanto quanto um médico e eu te mostro um milionário. Simples assim. Vendas não é cargo de quem não sabe fazer nada. Vendas é para quem aguenta oscilações emocionais, para quem tem habilidade, para quem domina técnica, para quem sabe como conversar e se direcionar para qualquer tipo de pessoas. Ah, Cássio, mas eu estou vendendo um produto que é baratinho. Exatamente. Mas aqui a gente vai ter dificuldades. E no produto grande também outras dificuldades. Venda é preparação, venda é estudo, venda é aprendizado todos os dias, tá bem? Algo que eu gostaria de trazer para vocês, mas antes da gente encaminhar para isso aqui, né? Eu gostaria de saber de vocês. O nosso chat está aberto? Acho que não, né? Acho que não está aberto. Pessoal, o que a gente vai fazer de combinado então? Todos vocês têm o meu contato. Eu enchi a paciência de vocês mandando mensagem por causa da live. E eu enchi a paciência. Vendedor que não enche a paciência, não converte. Provavelmente tem pessoas aqui que não iriam assistir a live, mas eu enviei vídeo na segunda, na quarta, na sexta, ou nessa segunda-feira. Hoje eu mandei 3 mensagens e vocês estão aqui. Vamos fazer o seguinte, vocês têm o meu contato. Quem tiver dúvidas, mandem mensagem para mim. Cássio, eu tenho uma objeção aqui que não apareceu. Eu gostaria que nós conversássemos. Manda uma mensagem para mim, eu vou atender todos vocês. Estou aqui para ajudar vocês nesse sentido, tá bom? Mas falando de capacitação, a gente precisa pensar em 3 direcionamentos muito específicos. Vamos lá. Processos. Para que eu tenha cada vez menos objeções, eu preciso que o meu processo esteja bem definido e rodando. O meu funil de vendas está bem estabelecido? Cássio, eu não utilizo o CRM, eu só utilizo o WhatsApp. O seu WhatsApp está bem organizado? O seu WhatsApp, você tem as ferramentas necessárias lá dentro com as oportunidades que você tem? Porque aqui a gente não está falando de volume de oportunidades. Tem clientes nossos que recebem 10 leads no mês todo, tem clientes que recebem 10 leads em um dia, dependendo do produto, tem clientes que recebem 10 leads no mês. Mas o processo está bem definido? A prospecção, qualificação, a apresentação do seu produto está sendo bem feita? A negociação e o fechamento está sendo bem feito? Outra coisa, a aplicação de técnica. Tudo é técnica, tudo é técnica. Venda é técnica. Venda com técnica através de pesquisa, bunch, pincelling, storytelling, ancoragem, escassez. Tem N técnicas que nós podemos utilizar. Você pode escolher a que você se adequa melhor, aquela que você se sente confortável e se especializar nela. O seu tipo de produto, o seu tipo de direcionamento, isso é importantíssimo. E por último, as habilidades. Venda não é dom. Venda é aprendizado. Vocês podem aprender a vender bem. Eu preciso entender de comunicação, eu preciso ter entendimento de comunicação, de inteligência emocional, escutativa, oratória, persuasão. Tudo isso é importantíssimo para o bom vendedor. Senão, a gente vai se frustrar e não vai ter bons resultados. Chegamos ao fim da nossa live, como eu falei, 1h30 de conteúdo, de oferta, e eu gostaria muito de ouvir os feedbacks de vocês. Então, agora, quem está lá nos grupos, pega e manda um áudio, manda um texto, pega uma foto, por exemplo, dessa tela aqui, né? Faz uma selfie e manda lá no grupo. Cássio, eu tenho vergonha. Eu não tenho vergonha. Eu vou pegar as fotos que o pessoal está aqui tirando comigo e eu vou postar depois, tá? Se vocês tirarem fotos e quiserem postar lá depois no Instagram, marca a Inspire, que a gente vai repostar todos vocês. Galera, vendedor não pode ter medo de palco. Se vocês estão tendo a oportunidade de mostrar que vocês estão se capacitando agora,
Então a gente vai fazer isso agora. Então, ó, tirei a minha tela, vou colocar aqui, deixa eu tirar, liberando o meu bloco. Maravilha. Se vocês quiserem abrir a câmera de vocês e puderem abrir a câmera de vocês, eu gostaria de tirar um print para a gente colocar lá no LinkedIn, mostrar que esse momento foi importante com cada um de vocês. Não porque o Cássio é importante, não, mas porque vocês são comerciais que estão empenhados em melhorar o contorno de objeção de vocês. Conseguem abrir a câmera para a gente tirar um print? Vamos lá. Quem consegue, 5 segundinhos. Só clicar no ícone ali embaixo da câmera. Vamos lá. A Rosiane já abriu. A Sônia. Oi, Sônia. Que bom te ver. A Mariana estava com a câmera aberta o tempo todo. Mariana, parabéns, porque eu vi que você prestou atenção em tudo. Tudo. A Maikele estava participando também, vi interagindo. A Susan daqui no Brito fazendo atendimento e me ouvindo. Que bom te ver, Susan. Susan foi a primeira que preencheu o formulário, hein, galera? Cláudia, quem mais? Quem conseguir, a gente vai tirar o print agora. Deixa eu pegar aqui a minha tela. E aí, a gente vai postar isso depois. Deixa eu colocar aqui. Aí. Maravilha. Então, postagem lá no Instagram da Inspire, depois o pessoal do social media também vai colocar lá, se quiserem compartilhar, colocar um joinha, né? E se forem marcar a Inspire, tirem a selfie, marquem a Inspire, marquem lá o Cássio, que nós também vamos repostar, tá bom? O grupo vai permanecer, porque ali dentro eu vou colocar os materiais para vocês e também vou fazer os anúncios que eu prometi, né? Ah, deixa eu anunciar já. Dentro dos materiais da live hoje, eu vou mandar para vocês uma apostila de contorno de objeção muito bacana, com exemplos e o que a gente deve fazer. Então, como eu falei, vocês vão ganhar isso para replicar. Cássio, você falou muita coisa, às vezes não consigo nem ouvir, nem anotar, mas vocês vão ganhar uma apostila bem bacana ali para utilizar. Obrigado, pessoal. Muito obrigado pela participação, excelentes vendas. E lembrem, se colocar em prática alguma coisa que a gente falou aqui, coloca lá no grupo. Deu certo, vamos comemorar junto. Maravilha? Obrigado.